Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta sexta-feira está no ar. Seja bem-vindo. Agora, 6 horas em ponto. Já temos aí o relógio, 6 horas em ponto. Deixa eu dar bom dia aqui ao Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Sextou, né? Sexta-feira. Sexta-feira, né? A gente vai poder dormir um pouquinho. A gente fica feliz, né? Porque vai sair não, porque não estamos saindo. A gente fica feliz que vai dormir até um pouquinho mais tarde de manhã. Exatamente, porque está chegando o final de semana e a gente pode dormir até um pouquinho mais tarde. Vamos aqui com imagens do trânsito para deixar você muito bem informado nesta manhã de sexta-feira, manhã quente, gente. Mas tá calor. Ontem estava calor bastante. Mais ainda. E a gente vai ver o trânsito aí, o solzaço agora de manhã. Eu vim aqui para o Grupo Gazeta, já vi um sol maravilhoso aí, viaduto da UFMT. Sim. O viaduto da UFMT. Ali a gente vai ter imagens, daqui a pouquinho a câmera da CEMOB, essas são as imagens. E o pior de tudo é que não tem previsão de chuva. Não tem previsão de chuva. Só para a segunda quinzena, Só para a segunda quinzena, quer dizer, é algo extremamente difícil para você ficar numa situação como essa, né? E o pior é o seguinte, você vê as pessoas mais pobres, Nayara, que estão aí mais afastadas, né, que têm menos condições financeiras, elas têm muita dificuldade, inclusive, de ficar dentro de casa, né? Por conta inclusive de corte de energia, o que é simplesmente lamentável. Nós recebemos algumas reclamações exatamente disso, de corte de energia de algumas pessoas na periferia, e eles não têm absolutamente nada para poder se refrigerar, se refrescar dentro de casa, né? E a falta de água também em alguns bairros aí, principalmente da região de Várzea Grande. Quer dizer, em meio a uma pandemia, um calor intenso, realmente nós somos aí pessoas que, para suportar realmente uma situação muito difícil, né, como essa, que vem de uma temperatura altíssima. Nós tivemos ontem, por exemplo, fomos a cidade mais quente do mundo, algo impressionante. Chegamos a bater 44 graus, 43, 44 graus, isso na marcação dentro do carro, do automóvel, do ônibus, ali no asfalto, 47 graus, com facilidade a temperatura chega, né? Isso é fato e mostra claramente um desequilíbrio da natureza e as pessoas precisam, principalmente as grandes potências mundiais, precisam começar a enxergar o meio ambiente de forma diferente, né? Pois é, temos aí mais imagens do trânsito, a Avenida Miguel Sutil do Alto. Temos aqui a Miguel Sutil, câmera girando, agora temos o viaduto da rodoviária. Trânsito bem tranquilo, né, na manhã dessa sexta-feira. Trânsito bem tranquilo na manhã dessa sexta-feira ainda. O trânsito começa a ficar mais movimentado depois das 7h30. Aí o bicho pega, né, Haroldo? Tem muita gente que sai para Chapada, né, na sexta-feira. E aí é saída praticamente para Chapada, para 251. Sai para a região de Rosário, para a região de Nobres, que é 010. E aí você tem naturalmente um fluxo maior exatamente nessas duas rodovias, 251 e 010, né? E tomar cuidado para quem vai sair logo cedo. Isso mesmo, gente. Aqui, ó, mais imagens do trânsito aí, onde o Haroldo falou, é justamente para onde dá para a estrada de Chapada, né? Trânsito muito tranquilo. Depois a gente traz mais informações para você. Só lembrando que hoje a gente vai dar seguimento à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. E a ordem foi definida em sorteio com os representantes dos candidatos e a direção de jornalismo do Grupo Gazeta de Comunicação. E o entrevistado de hoje, o candidato, é o Julier Sebastião, candidato do PT. Daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente respondendo aos nossos questionamentos. E claro, a gente conta com a sua audiência, porque é um momento importante para você conhecer os projetos, para você conhecer a história e poder fazer uma excelente escolha no dia 15 de novembro. Vamos aqui falar da operação. Ontem a gente falou no finalzinho aqui do A Notícia de Frente, né, Haroldo, sobre a operação do GAECO e da Delegacia de Combate à Corrupção que deflagraram ontem, no começo da manhã. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em Cuiabá por suposto superfaturamento na compra do medicamento Ivermectina, que é um dos medicamentos usados aí como prevenção e também combate ao novo coronavírus. O secretário de Saúde de Cuiabá, o Luiz Antônio Poças de Carvalho, pediu exoneração do cargo após ser alvo desta operação. Vamos conferir. Sem a obrigação de realizar licitação para a compra de medicamentos durante o período da pandemia, a Prefeitura de Cuiabá comprou um lote de ivermectina,
um comprimido de 6 miligramas que seria distribuído à população através de um kit de combate à Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, o preço unitário do comprimido seria de R$ 11,90. Antes, porém, a própria secretaria já havia adquirido o medicamento por um valor muito inferior, R$ 2,59. Uma diferença de R$ 9,31 por unidade do produto, ou seja, um sobrepreço superior a 400%. De posse dos dados, a Coordenadoria da Força Tarefa fez um comparativo com outras prefeituras de Mato Grosso e confirmou o sobrepreço de R$ 715 mil, determinando o bloqueio de bens dos investigados. As ordens judiciais foram deferidas pela juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 7ª Vara Criminal da capital, e cumpridas em 4 alvos na cidade, dentre eles a Secretaria de Saúde e a casa do secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho, que teve o afastamento determinado pela Justiça. Só para deixar claro aí que ele pediu esse afastamento, não foi, Haroldo? Não, ele agiu corretamente. Ele pediu esse afastamento e não foi a prefeitura que exonerou, tá? Eu acho que todo gestor... E o prefeito, só para completar, ainda disse que confia plenamente nele, né? Ele sempre declara isso quando tem um secretário afastado, né? Mas enfim, o Ruark foi da mesma forma, acabou sendo preso, né? E fez delação, que a gente não sabe até hoje o conteúdo dessa delação. O que foi delatado, o que foi falado, né? Mas enfim, de certa forma o Poças de Carvalho pelo menos agiu com uma certa hombridade, ou seja, pediu afastamento. Acho que todas as vezes não pode ter mácula, não pode ter dúvida. O agente público não pode ter dúvida nas suas ações, né? Na forma como que ele trata o dinheiro público. Na medida que existem máculas éticas, morais e desvio, cometimento de algum tipo de crime, e a pessoa que tem hombridade, né, e que acredita na sua própria inocência, ele certamente pede o afastamento imediato para que seja investigado, seja esclarecido isso, e após o esclarecimento, realmente ele possa tomar uma nova medida, uma nova atitude. Enfim, mas agiu corretamente, no caso, o secretário, né? Agora, é uma gestão que, infelizmente, porque o GAECO também não vai fazer operação de graça. Quando ele chega a fazer uma operação como essa, ele tem todos os indícios, tem todas as provas, tem todas as informações necessárias para poder fazer uma operação dessa, com essa envergadura, com essa necessidade, vamos dizer assim, né? Agora, é uma gestão, sobretudo, marcada pela corrupção. O prefeito Emanuel Pinheiro, também para trazer um novo elemento, para que você conclua, ele chegou a dizer ontem que achava muito estranho essa operação em época de eleição. Não tem estranheza nenhuma. É claro que você tem um fluxo natural entre oferta e demanda num produto que teve aí uma procura relativamente grande. Isso é fato, acontece em outros países, né? Mas o valor, a alteração de valor foi muito alta, quer dizer, praticamente 450% de aumento num produto só, no caso da ivermectina. Agora, o que é fato e é infelizmente? Vou dizer porque é infelizmente porque o cidadão cuiabano não merecia isso de forma alguma, né? Você ter uma gestão marcada pela corrupção, pelo menos indícios de corrupção, ou acusações o tempo todo de corrupção. É o 4º secretário afastado. Eu não me lembro de outra gestão que tivesse ou que teve, de certa forma, 4 secretários afastados, como está ocorrendo agora nessa gestão atual do Emanuel Pinheiro. Quer dizer, você tem um prefeito com 5 processos, que é réu num processo importante, numa delação que já apontou ele, de certa forma, que tenha recebido aí propina na ordem de R$2,5 milhões, foi o que o ex-deputado José Riva delatou, falou. Você tem 4 secretários também afastados pelo mesmo motivo de corrupção, né? Procurador do município, secretário de comunicação, secretário de saúde, quer dizer, algo simplesmente absurdo. E fica marcada a gestão, o tempo todo marcada, né, na expectativa de que hoje ou daqui a pouquinho teremos também uma próxima, e tem informação que vem vem mais uma operação aí, nos próximos dias, tá? Numa outra pasta também com irregularidades. Quer dizer, é uma irregularidade atrás da outra, alguma coisa está errada. Uma pasta da gestão municipal, né? Exatamente. E para o pessoal entender, o sobrepreço apontado pela polícia nessa compra foi de R$715 mil. R$715 mil. Além do valor. Na área que fosse R$1. Não, sim. Né? Sim. Que fosse R$1. O dinheiro público, né? Ele precisa ser bem tratado, ele precisa ter transparência na aplicação,
não é brincadeira, não. O sujeito, quando ele se coloca na posição de agente público, né, de um representante público, seja um deputado federal, estadual, um senador da República, ele é um servidor. Ele é um servidor. Ele não tem que ser idolatrado, não. Infelizmente, existe uma inversão de valores. Quem deveria ser idolatrado nesse país seriam os professores. Os professores que deveriam ser idolatrados, né, respeitados nas ruas, né, porque são formadores, né, que ajudam na formação da sociedade, mas infelizmente são completamente desvalorizados. Aqui não. Aqui o sujeito acha que o cara é o máximo, o deputado federal, o deputado, o senador, eles ficam lambendo o deputado como se ele fosse aquela grande coisa. Nada, não é nada, ele é um servidor. Você que paga o salário dele. É ele que tem que prestar conta para você o tempo todo e a sociedade precisa entender isso. Né, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. E só para trazer mais informações, a polícia aponta que o remédio, que custa R$ 2,59, era comprado por R$ 11,90 pela secretaria, né? E aí a gente estranha porque a própria secretaria, em grande volume, você tem um desconto maior também, né, Haroldo? É o que eu disse. Você tem um fluxo natural do mercado, questão de que oferta e demanda, né? Eu, particularmente, paguei R$25. Eu paguei R$25 numa caixa de ivermectina. Tá entendendo? Uma farmácia dessa comum aí, enfim, mas aí é empresa privada, cobra de certa forma. Verônica pagou 35, viu? Verônica pagou 35. Pagou mais caro que você. Pagou mais caro que eu. Enfim, ganhei. Eu vi gente que pagou R$100. Eu ganhei. Você ganhou. Pessoas que ganharam, depois eu acabei ganhando. O Arizona, meu amigo aqui da emissora, acabou me dando a ivermectina. Mas pagou R$100 em 2 comprimidinhos. Naquela época do auge que, né? Lembra, Coité? Aquela onda toda da ivermectina, aquela história toda, enfim. Pois é, vamos seguir então? Temos o Bruno já? Será? Aqui ao vivo com a gente? Ainda não? Vamos seguir então, você define seu voto como, hein, Haroldo? Como que você quer falar que eu vou votar para prefeito? Não, não precisa contar não. Olha, gente, o pessoal costuma levar em consideração o plano de governo dos candidatos. A gente tem dado uma pincelada aqui, recebemos os planos de governo, já recebemos do candidato Julier, que vamos entrevistar hoje, e é importante a gente falar um pouco desse plano de governo, porque é um dos elementos que a população gosta de saber. Nayara, tem uma perguntinha que é fundamental, e é uma forma de orientar, de forma didática ao eleitor, né, que está nos assistindo agora. Qual é o valor que você tem como o maior valor, o maior princípio, o maior valor que você gostaria de ser representado na Câmara de Vereadores de Cuiabá, na Prefeitura, né? Um valor que eu tenho é a honestidade. Se você quer a honestidade como um valor representado, é isso que você tem que procurar no seu candidato. Simples assim. Quais são os valores que você realmente deposita toda a sua confiança, toda a sua conduta moral, a sua conduta ética, né? Se é honestidade, é isso que você precisa procurar. Vai procurar onde? No histórico de vida do seu candidato. Observe, veja se ele não tem nenhum processo de corrupção. E se tem, qual que é a justificativa para isso? Qual é a justificativa para isso? Se é plausível. É muito importante que os candidatos, né, você pode ter um processo trabalhista, um processo civil, seja o que for, né? Mas o sujeito que está como representante público e tem processos de desvio de verba pública, de corrupção, mas ainda está na justiça, ele não foi sentenciado ainda, não importa, ele tem que resolver a vida dele com a justiça primeiro. Você está entendendo? A sociedade não pode ter dúvidas com relação àquele candidato. Isso é muito importante. E ainda falando deste documento tão importante, que é o plano de governo, ele pode dar um panorama mais claro sobre a posição dos candidatos em relação a temas importantes e se realmente as promessas que estão nos planos podem ser cumpridas. O Luiz Vieira traz mais informações para a gente. Você já acessou um plano de governo? As propostas dos candidatos ao cargo de prefeito não estão só no discurso. O documento com o planejamento da gestão faz parte dos pré-requisitos do Tribunal Superior Eleitoral para o registro de candidatura. Através dele, é possível saber quais as propostas defendidas pelos concorrentes e se elas vão de encontro ao que você, eleitor, pensa como demandas a serem atendidas. Essa proposta de governo, ela consta como um dos requisitos a serem obrigatoriamente apresentados por todos os candidatos do cargo majoritário do chefe executivo, né? Então, a legislação já do TSE, ele vem com esse requisito para que todos os cargos majoritários apresentem e que o cidadão possa, a partir daí, acompanhar, verificar,
fiscalizar e principalmente exigir o cumprimento do seu candidato. Nas ruas, a visão ainda é um tanto pessimista. Muita gente não acredita que as promessas serão cumpridas. Eles só fazem um plano hoje, mas só que na prática eles não colocam. Ninguém cumpre, eu não conheço nenhum em meus 51 anos de vida. A pessoa tem que caçar o candidato certo, né? Ao acessar a proposta de governo de um determinado candidato, o eleitor pode, inclusive, avaliar se as promessas feitas são viáveis, pertinentes ou se são fantasiosas e que dificilmente serão cumpridas. É uma maneira de evitar uma possível decepção com o candidato escolhido lá na frente. Enquanto cidadão eleitor, ele tem que passar por esse crivo, por esse filtro e analisar a proposta, uma vez que ela está na internet, de fácil acesso para todas as pessoas. Ela tem que analisar, ver se aquela proposta que o candidato constou não é fantasiosa, não é inatingível, que seja uma coisa que ele possa, inclusive, estar cobrando também. Nas eleições deste ano, os planos de governo são obrigatórios apenas para os candidatos a prefeito. Os documentos podem ser acessados pelo site divulgacandecontas.tse.jus.br. Ele está disponibilizado no site do TSE, na barra eleições, e no site do TRE também, né? E lá ele vai encontrar todas as informações atinentes àquele candidato. Por estar registrado publicamente no ambiente virtual, o eleitor pode até, posteriormente, usar o documento como prova para cobrar o cumprimento por parte de seu candidato. Aquelas promessas ali garantidas no plano de governo, que ele defende, que ele pensa, eu acredito que é uma ferramenta que o cidadão pode disponibilizar, sim, para exigir, para cobrar daquele candidato a sua implementação, já que vem de encontro à melhoria social. Importantíssimo. É o que a gente falou, né? Eu já tive a oportunidade agora nessas eleições de ler 3 planos de governo, né, em detalhes, um com 37 páginas, outro com 40 páginas e esse de hoje com 47 páginas é o plano apresentado pelo candidato Julier, que nós vamos entrevistar daqui a pouquinho, né? Assim, todo plano de governo é um plano de intenção, né? É muito longe, muitas vezes, da viabilidade e da praticidade. Isso é muito importante, né? Muitas vezes você vê ali dentro do plano um discurso muito bonito, mas ele não é viável nem praticável, por uma série de fatores. Quando você começa a cruzar as informações, você vê que ali ele encanta, né? Mas ele não tem uma viabilidade prática. Já outros planos são mais práticos, são mais pragmáticos, né? Tem mais um efeito que você fala, realmente isso aqui até é possível, desde que ele tome essa decisão. Então, você conhecer as propostas, e essa é uma das nossas intenções aqui no programa Notícia de Frente, é trazer para você, que está nos assistindo, exatamente alguns pontos dos planos de governo que realmente possam ser viáveis, possam ser praticáveis pelo candidato. Certo, vamos agora então ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, que o Bruno Pinheiro vai trazer informações para a gente. Teve decreto novo, viu, gente? É sempre importante você dar uma olhada nesse decreto para saber o que mudou. Sim. Os pais estão sempre muito ansiosos, né? Eu tenho 2 sobrinhas que são novinhas e a minha comadre fica, e aí, teve decreto novo, vai voltar às aulas, como que está essa situação? Muitos pais são contra essa volta, porque é muito difícil, né, Haroldo? Você controlar uma criança, você conseguir aplicar as medidas de biossegurança nessa criança. Mas assim, o que acontece é o seguinte, isso é muito relativo também. Algumas medidas foram tomadas por alguns países de primeiro mundo, na Alemanha, por exemplo, já está tendo uma retomada de uma segunda onda da Covid-19, Espanha, Itália, enfim. Desde que a escola tenha condições de manter o distanciamento em sala de aula, com um número reduzido de alunos, a utilização de máscara e álcool gel disponível durante o tempo todo dentro da escola, eu não vejo problema nessa altura do campeonato, considerando a análise técnica de transmissibilidade do vírus, de contaminação do vírus aqui na cidade de Cuiabá. Estou falando especificamente em Cuiabá, que você tem o RA mais baixo, né? Você tem um índice mais baixo do que o percentual aceitável, se você tem um percentual aceitável hoje para uma possível retomada, desde que a escola tome todas as medidas de biossegurança, né? Isso pode ser feito, enfim. A gente ia trazer essa informação com o Bruno, né, do novo decreto que fala sobre a volta ou não das aulas aqui em Cuiabá. Mas, ele prorrogou, né? Ele prorrogou, mas depois a gente traz essa informação, a gente traz essa informação daqui a pouco. Eu quero ir aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital,
falar que o prefeito Emanuel Pinheiro pede impugnação de Abílio, Gisela e Roberto França. O prefeito Emanuel Pinheiro, que busca a reeleição em Cuiabá, entrou com um pedido, a notícia está no GD, no portal Gazeta Digital, entrou com um pedido de impugnação das candidaturas do ex-prefeito Roberto França, do vereador Abílio Júnior e de Gisela Simona. São 3 adversários de Pinheiro nesta corrida, né? E aí, claro, o nosso querido, maravilhoso Djamil já fez a charge do dia. Vamos colocar aqui, vou pedir auxílio do Wilson, para a gente só colocar a charge aqui do Djamil, que ela é muito boa. Vamos aqui, então, o pedido contra Abílio, no jurídico de Emanuel, ele diz que Abílio teria pedido aí votos na UPA Morada do Ouro antes do prazo correto, né? E aqui, ó, só a charge. Lá no deixa eu ver aqui, ó, aqui, né? Só. Maravilhoso, Djamil. Aí fala, né? Eu quero impugnar as candidaturas de Abílio, Gisela e Roberto França. Mas o pedido do prefeito Emanuel Pinheiro para o Abílio Júnior diz que no dia 28 de setembro ele foi até a UPA Morada do Ouro, ele soltou imagens de câmeras de segurança da UPA do vereador lá e disse que ele estaria pedindo votos, né? O que não pode. O Abílio disse ontem no Jornal do Meio-Dia que não foi isso, foi fiscalizar. Já a respeito do Roberto França, é aquele outro assunto que a gente já comentou aqui na notícia de frente, inclusive com ele, né, de uma possível inelegibilidade por conta lá do CDC, né, porque ele era prefeito, dos servidores. Ele disse que está quite e que não tem mais esse problema com a justiça, né? E da Gisela? E da Gisela foi porque ela teria se descompatibilizado do cargo depois do prazo. Só que ela disse que, na verdade, foi um erro. Olha só, ele fala, segundo o documento, Gisela se afastou do PROCON no dia 13 de março deste ano. Porém, não há provas nos autos de que a candidata teria pedido o afastamento da presidência do CONDECOM, que é o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. No pedido de impugnação, é citado que Gisela teria participado de uma assembleia extraordinária no dia 15 de julho com o presidente do Conselho. Só que ela disse que houve um erro ali de não colocar a descompatibilização dela no site do CONDECOM e isso vai ser corrigido. Então tem resposta, né, para todos esses pedidos. É um problema para a Justiça Eleitoral, né? Isso Ela mesmo. que vai analisar, vai ver exatamente se tem fundamento ou não esses pedidos aí de inexigibilidade, né? De afastamento dos candidatos. Olha, os nossos telespectadores estão participando aqui. Bom dia, professor Haroldo. Educação infantil é impossível manter padrão de segurança. São crianças, são praticamente bebezinhos. E é verdade. Nesse ponto ela está coberta de raiz. Coberto ou coberta, não sei, mas é coberta não. Uma criança de 4 ou 5 anos, por exemplo, você com máscara, distanciamento, isso não existe. Ela espirra, ela tosse, né? Enfim, realmente isso é bastante preocupante. Estou dizendo mais com relação ao ensino médio, né? Aí você pega crianças de 10, 11, 12, 13, 14 anos de idade, tudo bem. Eu acho que você tem condições de fazer aí, de manter o isolamento social dentro da... Isolamento não, manter o distanciamento social em sala de aula com um número reduzido de alunos. E o Rafael, que faz aniversário, Rafael Carvalho, ele é nosso telespectador assíduo, viu, Haroldo? Um abraço para ele, então, parabéns. Olha, vamos para um breve intervalo, na volta tem mais a Notícias de Frente, só lembrando que hoje nós vamos dar continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá, ordem que foi definida em sorteio, e hoje a gente recebe o Julié Sebastião, do PT. A gente já volta.